Deus é fiel em nossa vida. Primeiro livro do Reis, capítulo 21. A gente vai fazer a meditação na palavra do Senhor Deus nesta noite. E cada um de nós fica ligado no céu, pedindo a Deus que Ele confirme a palavra que você está pedindo a Deus. Esquece aqui o pregador e se liga no céu. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, que diz o título: Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Glória a Deus. Versículo 1 diz assim: Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. 2. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Amém? Irmãos, irmãs, olha aqui para mim. Essa é uma mensagem que até hoje ela se perdura até os dias atuais. Bem, sabemos que todo crente que é obediente a Deus, Deus sempre dá uma vitória a ele, né? Dá uma ferramenta, e esse crente, essa mulher, essa jovem, ele é abençoado por Deus. E ali está sobre a vida desta pessoa uma bênção que é sua, que Deus te deu, que Deus, por amor, te deu como uma dádiva. E quando a gente alcança as bênçãos de Deus, quem está olhando? O inimigo, o perseguidor das nossas vidas. Ele está de olho naquilo que Deus nos concedeu. Então ele vai fazer de tudo para tirar essa bênção das nossas mãos. Mas a igreja tem que vigiar. Aquele que recebeu a bênção tem que segurar a bênção firme, para que o inimigo não tome, não toque, não roube essa bênção. Aí você vai me dizer: mas foi Deus que deu? Foi. Mas tem como o inimigo tomar? O certo não é tomar, deixar tomar. Mas se você der de bandeja, ele vai tomar. E você vai sair no prejuízo. A gente acabou de ler um texto que contém algumas informações, que fala sobre Nabote. Nabote significa frutos. Então, é um nome muito atrativo, chama muito a atenção, frutos. E Nabote, diz a Bíblia que Nabote tinha uma vinha. O que é que a vinha produz? Uva. É uva. Ele tinha uma plantação de uma vinha, uma plantação, e ele cuidava. Mas justamente a plantação de vinha estava ao lado do palácio do rei chamado Acabe. E Acabe era de Samaria, mas estava na terra de Nabote. Ele construíra um palácio. O que eu aprendo desta mensagem é que a gente está no nosso local de adoração, no nosso local de trabalho, no nosso local de fazermos reflexões a Deus, e alguém vai se instalar próximo a gente. E ele vai construir a sua, como é que eu posso dizer? A sua fortaleza aos nossos arredores.
para tirar a nossa paz, a nossa comunhão que a gente tem com Deus. No bairro que a gente mora, se vir alguém de longe e essa pessoa não for de Deus, não for temente a Deus, e se ela não gosta de crente, ela vai fazer de tudo para nos perturbar. E a gente mora ali há anos. Deus estabeleceu o crente, Ele botou ali como uma videira, fincado na rocha, mas tem alguém se aproximando, se instalando, fazendo a sua morada para tirar a gente da base. Observa que Nabote estava lá, dia após dia, cuidando da sua vinha. Mas o rei Acabe vem, coloca ali, constrói o seu palácio, e justamente perto da vinha de Nabote. E ele está lá. Aí chega um momento que o rei Acabe era um rei pagão, era um rei desobediente, era um rei que ia de contra as leis, preceitos do Senhor, era um rei possuído de demônios, ele trabalhava para o reino das trevas. E chega um exato momento que ele vai falar com Nabote, e Nabote estava em paz, estava cuidando da sua plantação. E ele chega para Nabote e disse: Nabote, me dá a tua vinha. E Nabote estava ouvindo a proposta que Nabucodonosor, já vai eu para trás, que Acabe estava tentando negociar a bênção de Nabote. Eu quero dizer uma coisa a você: não negocie com Satanás, porque ele quer tomar a tua bênção. Vigia, crente. Ele quer tomar a todo custo. E ele chegou com aquela conversa, tentando persuadir Nabote, e ele disse: Nabote, me dá a tua vinha. Olha o que ele disse: te darei uma melhor. Ele agora começa a desvalorizar a vinha de Nabote. Ele disse: eu te dou uma maior e melhor. Mas Acabe não era rei, tinha condição financeira, mas ele estava de olho na vinha de Nabote. Ele não tinha outra vinha maior? Tinha. Mais ampla? Tinha. Mas ele estava de olho naquela. O inimigo está de olho nas nossas bênçãos. E ele vai tentar negociar para nos enganar. Eu te darei uma melhor. Ele estava dizendo: eu tenho melhor do que essa. Ele desvalorizou a vinha de Nabote. Tem pessoas que vai tentar a todo custo negociar contigo e ele vai colocar o teu negócio para trás. Eu tenho o melhor e eu vou te dar em troca. Eu tenho o melhor, maior, mais amplo, mais confortável, eu te dou, mas me dá a tua. Não faça isso. O inimigo está tentando negociar a tua bênção. E o rei Acabe era um homem muito rico. Ele tinha uma condição financeira muito alta. Era rei. Ele tinha condição, ele não precisaria daquela vinha. Mas ele queria aquela vinha, a todo custo, ao ponto de desvalorizar a vinha de Nabote. Tem pessoas que são usadas pelo inimigo, que se aproxima da gente e vai desvalorizar o que a gente tem. Mas isso é uma jogada de Satanás. Eu tenho o maior, eu tenho o melhor, eu tenho isso, toma isso, mas me dá o teu, porque o teu
tem um benefício. O teu é diferente. E tudo que é diferente chama a atenção. Se tu não quiser uma melhor do que a tua, eu te pagarei a ela o devido valor. Quanto ela vale, eu te dou tanto. Eu acredito que ele falou, eu até mais dou o dobro do valor, porque ele queria a todo custo. Quando uma pessoa tem maldade com a gente, ela vai oferecer coisas maiores para adquirir a tua. Porque ela não está com boa intenção, ela está com intenção maligna. Ela quer que você se perca. Ela quer que você saia dos planos de Deus e passe vexame, passe vergonha. Vigia, meu irmão, minha irmã, que é teu. Não negocie essas coisas com Satanás. Porque ele quer ver a gente perdido, chorando e lamentando. Eu vou te dar uma melhor, vou te pagar o devido valor. Não aceite. Porque o inimigo, ele apresenta para a gente, irmãos, a porta larga. E a porta larga é cheia de benefícios. Cheias de vantagens. E quando a gente se deixa ser iludido por essa porta de Satanás, a gente vai usufruindo, quando chega lá no fim, a gente está quebrado. Mas Jesus oferece uma porta, não é larga, é estreita. Mas ele está dizendo, a porta é estreita. Eu te ofereço essa. Vai ser difícil tu passar por ela. Vai ter dor, adversidade, perseguição, mas no final dessa porta tem a vida eterna. Tem uma vinha maior nos esperando. Tem uma cidade santa nos esperando. Porque a porta é estreita, mas no final tem benefícios do céu. E os benefícios do céu são melhor do que os da terra. Versículo 3. Porém Nabote disse a Acabe, guarde-me o Senhor, que eu te dê herança de meus pais. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Eu quero entrar aqui na parte familiar. Eu quero meditar um pouquinho só na parte da família. Quando Nabote ouviu isso do rei Acabe, ele disse, guarde-me o Senhor de te vender ou trocar minha vinha, porque a vinha é herança dos meus pais. Ele estava tentando dizer para Acabe, eu não vou quebrar a aliança que eu tenho com a minha família. Tem muita gente quebrando aliança com a família para dar ouvido à negociação de Satanás. Não faça isso, a tua família tem muito mais valor. A tua família foi Deus quem plantou, foi Deus quem te deu. Guarda ela, preserva ela, toma conta dela, protege ela, dá vida por ela, porque é a família. E ele disse, guarde-me o Senhor, eu não vou trocar, não vou vender, não vou fazer nada disso, porque é herança dos meus pais. Ele estava dizendo, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu quebro essa aliança. Mas tem muita gente quebrando aliança. E se esquece do compromisso e dá mais ouvido ao inimigo do que ao homem de Deus. Jamais eu vou fazer, ele disse, jamais eu irei fazer isso. Jamais eu vou te dar a minha vinha, porque é herança. E quando se fala em herança, eu estou dizendo, é muito valioso. A Bíblia fala que os filhos também é uma
herança, e quando se fala em herança é algo muito valioso. Eu não vou quebrar a aliança para satisfazer o desejo de Satanás. Deixa ele se estribufar de raiva, deixa alguém ficar com cara feia, deixa alguém se afastar de você, mas a aliança que você tem, o compromisso que você tem, não quebre. Aí alguém vai dizer, mas irmão, o diácono tem muito benefício. O benefício do inferno é mentiroso. Ele te dá com a mão e toma com a outra. Não caia nessa. Mas os benefícios de Deus são melhores, são maiores, são melhores, são mais seguros. E a gente tem toda a certeza que a gente vai dar certo com Deus. Mas com o inimigo, não. Me livre o Senhor. Deus que me livre de fazer tal coisa. Mas tem gente que não faz isso. Se prejudica. Parte essa aliança. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado para a sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Lhe falara quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. O interessante, irmãos, Acabe foi até Nabote, tentando negociar com ele a vinha, para adquirir a vinha. Porque Nabote, ele disse uma palavra, e foi essa palavra que Acabe ficou irado. Eu não te dou, pois a vinha é herança dos meus pais. Irmãos, tem gente que suporta quando você fala bem da sua família. Fale. Mas quando você conta a derrota, a desgraça, tem alguém dizendo: faz de conta que eu sou Nabote. Eu vou dizer: eu não vou dar a vinha. É herança, é propriedade dos meus pais. Quando ele falou isso, tocou no nome do pai dele, da família, da herança, Acabe se revoltou. Acabe, ele ficou cheio de ódio, de ira. É como se ele estivesse pensando: desgraçado. E ele não pôde permanecer na presença de Acabe, e ele se retirou com raiva para a sua casa. Porque Acabe estava dizendo para ele a mensagem: olha, eu tenho compromisso com a minha família, eu tenho compromisso com a aliança que é dos meus pais. Se eles me ensinaram assim, eu vou progredir assim. Fale bem da sua família onde você chegar. Queira alguém que goste ou não. Diga assim: mamãe faz isso por mim, papai faz isso. Fale mesmo, irmãos. Porque o nosso testemunho é do céu, é coisa boa. Eu não estou aqui, nem você está aqui para contar miséria, desgraça. Porque isso, porque aquilo. Não, deixa para trás. Conte coisa boa. Eu segui a minha família, pela graça de Deus eu sigo, não vou quebrar a aliança. Foi assim que Deus me ensinou, foi assim que a minha família aprendeu, e eu estou recebendo toda essa instrução. Porque nós temos que contar coisa boa incomoda, mas se você contar coisa ruim, alguém vai ficar vibrando. É isso mesmo, eu queria ver ele assim, eu queria ver ela assim. Mas quando você fala coisa boa, alguém fica com raiva. E ela pega assim, ó. Já ouviu? E quando você dá um bom testemunho, irmãos, nem precisa Deus revelar mais nada. A própria pessoa se encarrega de ir para casa com raiva.
Está preparado para muitas pessoas se afastar da tua vida? Pois vai acontecer isso, porque você está guardando a vinha, você está guardando a aliança, e é algo espiritual, e é isso que Deus se agrada. Alguém vai olhar com outro olhar para você de raiva, de deboche, de gracinha, disse-me disse, e vai para casa com raiva. Acabe foi para casa com raiva, desgostoso da vida, porque recebeu um não. Você é crente verdadeiro? Diga não. Quando alguém vir falar com você, você diz não, aqui não. Porque a gente muitas vezes fala assim para agradar, irmãos. É sim para tudo, é uma alisada na cabeça. Não, é não. Diga não. Quando você diz não, aí Acabe, que está cheio de demônio, ele vai fugir, desgostoso para casa. E ele ficou com muita raiva, porque ele não conseguiu persuadir Nabote. Versículo 4, eu vou ler mais uma vez. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa, por causa da palavra de Nabote, o jezreelita. Lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu. Ficou com fome o bichinho do inferno, ficou com fome, ficou desgostoso, com tanta raiva que ele não comeu e nem bebeu. 5, porém vendo, olha outra peça boa aqui, vai entrar na história, olha. Porém vindo Jezabel, sua mulher, misericórdia, ter com ele, lhe disse, que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito e não comes pão? Ele lhe respondeu, porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse, diga assim, irmãos, porém ele disse, não. Diga assim, não. Pronto, ele já ouviu, não. Te darei a minha vinha. Aí ele contou a história que ele tinha passado para sua mulher, outra mulher encapetada, irmãos. Era um casal que trabalhava para os reinos das trevas. Mas graças a Deus que aqui no ministério também tem casal que trabalha para o reino de Deus. Então é uma briga, quem vai ganhar é a luz, é o Espírito Santo de Deus. Nabote e Jezabel desaparece, mas aqui ficam os eleitos, os chamados, que é de Deus, preservando a sua vinha até a volta de Cristo Jesus. E é isso que ele não se contenta. Quando você guarda uma propriedade, quando você conta, quando você preserva, quando você valoriza o inimigo, ele detesta isso em nós. Aí chegou Jezabel, o que é isso, meu amor? Estás tão aí triste, cabisbaixo, o que aconteceu? Ele todo triste, porque eu fui lá em Nabote, o jezreelita, e eu pedi a vinha dele, ia dar uma melhor, ia comprar, e ele disse não. E foi. Pense numa mulher maliciosa, irmãos, para fazer o mal. Vocês casados se unam para fazer o bem. O marido chegou em casa, que foi, amor? Aí ele vai contar o problema. Vamos orar. Amor, vamos orar, Deus vai dar vitória. Olha que diferença, irmãos. Olha que a atmosfera muda aí, a presença de Deus baixa no lugar e tome oração. E Deus de cima tome fogo. Aí ela soube a informação. 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, e te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então ela estava empenhada
ela estava determinada a definitivamente dar aquela vinha ao seu esposo, por meios ilícitos, à força. E ela estava determinada a fazer isso, porque os dois se alimentam de malícia, de ódio, da tragédia, da desgraça dos outros. O inimigo se alimenta dessas coisas. E ela disse: olha, tu não és em Israel, tu não és um homem de autoridade. Coloquei logo para cima, não é? Sabe, irmãos? Aí ele já ficou achando um cara, né? O homem do pedaço. Mas os homens daqui, faça o contrário. Dê ânimo à sua esposa. Ai, mulher, vai vencer a guerra. Vai lá, tu ora aqui, tu ora ali, a gente vai vencer em nome de Jesus. E Deus é com vocês. Tu não és rei de Israel? Sou. Calma. Come, bebe, porque eu vou te dar essa vinha. Espera. O que eu vou fazer? 8. Então escreveu Ser cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Misericórdia. Ela disse o que aqui? Apregoai um jejum. Esse jejum aqui é o do Satanás, porque o da gente é diferente, irmãos. O da gente é espiritual, é algo do céu. O inimigo, ele gosta de imitar o povo de Deus. Apregoai um jejum. Mandei cartas para os anciãos. Eu quero que tragam Nabote para cá, para frente aqui do povo. O inimigo, ele imita muito. O negócio dele é imitar. O inimigo, para entrar em um lugar, ele não vem como ele está. Ele primeiro tem uma estratégia. Quando a ovelha negra quer entrar no rebanho, o que é que ela faz? Ela se veste de quê? Do que ela se veste? A pele da ovelha. Para não ser reconhecida como ovelha má. O inimigo, para não ser reconhecido, ele vai se vestir como um crente, vai dar glória como um crente, vai pregar, vai louvar. Ele vem à igreja falar com os irmãos, com as irmãs, porque ele quer destruir, ele está usando de uma farsa para tentar dominar. Mas aquele que ora, que está vigiando, ele quando chegar a gente vai identificar. Aí não, Satanás, tu pensa que me engana, sai daqui, ele vai se embora, irmãos. Porque o que tem de crente se passando por crente para nos enganar, está assim cheio. Quantos entraram, quantos saíram, apregou em um jejum. O jejum é para o cristão, irmão, não é para capeta não. Não é para fazer coisa errada não, o jejum é espiritual, é para fazer coisa santa, coisa certa. Chama Nabote, inocente Nabote estava. Ele sempre foi inocente ali, quando ele intentou isso no seu coração, esse rei. Aí o versículo 10 diz assim: fazei sentar defronte dele 2 homens malignos de misericórdia, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfema contra Deus e contra o rei. Olha que mentira. Depois levai-o para fora e apedrejai-o para que morra. Olha a mente dessa mulher, usando todas as suas armas malignas, para a todo custo tomar a vinha que é de Nabote. Ela disse: peguem 2 homens, contratem 2 homens malignos, para testemunharem contra Nabote. E estes 2 homens sejam advertidos a dizer diante do povo que ele blasfema contra Deus, que ele blasfema contra o rei. Aí quem não conhece a história, apedreja.
A gente muitas vezes, irmãos, a gente leva pedrada, porque as pessoas não conhecem a nossa história. Ela prefere dar ouvido às pessoas malignas e não conhece a história e mete pedra na gente. 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. 12. Apregoaram o jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Meu Jesus. Irmãos, a nossa vida não é nada fácil. Altos, baixos, e de muitas dificuldades, adversidades, testemunhas falsas que se levantam no meio do caminho contra a nossa vida. Nós vamos enfrentar isso até a hora da nossa morte. Nabote, ele estava cuidando da vinha que era a herança dos seus pais. Ele estava sendo fiel a esta aliança. E quando de repente aqueles homens malignos pegam Nabote à força e traz lá para a frente da cidade, para o meio do povo. E 2 testemunhas falsas, advertidas por Jezabel, para que mentissem contra aquele homem inocente. Na nossa vida também não é diferente. Quantas testemunhas falsas têm se levantado diante da gente, mas mesmo assim a gente continua de pé. Mesmo assim a gente continua clamando, buscando a Deus, indo à casa do Senhor, lendo a Bíblia e se esforçando, porque Deus sabe o que está acontecendo na nossa caminhada, e Ele sabe que não é nada fácil. E as 2 testemunhas estavam dizendo: ele blasfema contra Deus. Mentira de Satanás. Ele está blasfemando contra o rei. Mentira de Satanás. É quando a gente vive a verdade, o inimigo se incomoda. É quando a gente está vivendo o propósito de Deus, ele vai fazer de tudo para distorcer a palavra. Mas a palavra de Deus está sobre a tua vida. Ainda que inventem, clamem falso contra a tua vida, o Senhor Deus é por ti. Pode inventar, pode mentir, pode perseguir, pode dizer o que é mentira, mas Deus, eu estou vendo tudo. Tudo Deus está vendo. E ai daquele que está tocando e mexendo no servo de Deus com mentira. Deus vai ter encontro. Eita, ele vai pegar. A sentença de Deus vai descer na vida da testemunha falsa. E a palavra que foi falada não prosperará. Aleluia! Deus é fiel na tua vida. Deus está como grande nesse lugar. Aí alguém disse: ele está blasfemando, está fazendo isso. Mentira. Olha, está pulando a cerca. Mentira.
Tem muita gente dizendo muita coisa da gente. Chegou tarde em casa, olha aí, ó. Foi pecando. Mentira! Meu filho, eu não queria estar na pele dessas testemunhas falsas. Deus está vendo tudo. Vai descer cajado na cabeça de muita coruja, viu, irmãos? Escute. Assim, ó. Põe. Porque está criando, inventando falso contra o escolhido de Deus. E Deus está vendo e Deus vai tomar providência. Vai. Aí aqueles homens do maligno fizeram tudo aquilo para incriminar Nabote. Aí o povo não sabia da história. Está errado mesmo. Aí o povo aplaudindo, ei, mata ele mesmo, é isso mesmo. Quantas pessoas nos odeiam? Porque uma só ou duas disse uma coisa que era mentira da gente. Irmãos, eu advirto a igreja, quando alguém lhe contar uma coisa, pese na balança e ore a Deus, para saber se isso procede de Deus ou não. Foi mesmo, foi. Aí mete o pau. Aí conta para um, mete o pau. E quando é fé, o povo está tão encharcado das mentiras e testemunha de certas pessoas, que elas passam a olhar a gente com outro olhar. A pessoa estava bem com você, você entra num local, a pessoa muda. Gente, mas o que foi que eu fiz? Ela está encharcada e contaminada de mentira. Mentira do inferno, caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Esta mentira não vai prevalecer. Quem falou vai ficar envergonhado. Assim será quem mexer com os filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. 11. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então, 13, então vieram dois homens malignos, sentaram-se defronte dele, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E levaram para fora da cidade, e apedrejaram e morreu. Então mandou dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe, levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. E assim, o Senhor permitiu que um homem digno, o homem que tinha aliança, o homem que preservou a aliança, a herança dos seus pais, morresse. Mas foi uma morte que até hoje nos traz um testemunho. Ele morreu, mas ele não negociou. Eita, que coisa boa! O testemunho, se Deus permitir que eu morra, irmão, ainda hoje eu vou morrer. Mas o meu testemunho, ou de vocês, vai ser esse. Ele morreu, mas não negou. Foi até o fim com propósito. Ali foi um homem de Deus. Ele morreu com dignidade. E ali foi uma mulher de Deus. Morreu, mas não negociou a favor do inimigo. Que o nosso testemunho seja esse. Não importa o modelo de morte que a gente vai ter. O importante é que a tua base é Cristo Jesus. E para encerrar uma coisa, irmãos. Quando ele foi para aquele lugar, começaram a apedrejar ele. Cada um lançando as suas pedras. O que foi que Nabote fez, irmãos? Ele tentou se defender o máximo que ele podia. E cada pedra que batia no seu corpo era uma dor terrível.
E ele estava lá se escondendo, se esquivando das pedras, mas eram muitas pedras. A tua vida pode estar assim, com muitas pedras. Mas eu quero trazer uma notícia de Deus para a tua vida. Árvore boa tem que atrair pedrada. Pedra dói? Dói. Mas isto significa que você está no caminho certo. Isto significa que você está florescendo, porque eu nunca vi ninguém meter pedra na árvore de que tem folha. Você já viu? Eu nunca vi. Mas basta a árvore dar fruto, que as pedradas vai. E é pedra para cá, pedra para lá, e você, ai Senhor, está doendo. E o Senhor tome fruto, e você crescendo. Quanto mais pedras você atrai, mais fruto o Senhor te dá. Toma, 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 toma. Aí no outro lado, pedra, 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 pedra. Mas isto quer dizer que você dá fruto. Porque o nome de Acabe significa, o nome de Nabote significa o que eu disse? Teu nome é fruto. As predadas têm que vir, porque ela só vem daquele que dá fruto. Deus abençoe a vossa vida em Cristo Jesus. Quando as pedras virem, não se preocupa, que aí quem cuida é Deus.